De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E sim, gente, vamos lá relembrar aí a tombada que a Anaí levou agora. Porque não tem como a gente não dizer que aquilo que ela levou não foi uma tombada, né? Anaí esperava que o Fernando fosse eliminado. E no fim, o que foi que aconteceu? Fernando simplesmente ficou na grande conquista. As pesquisas estavam dando que o Fernando seria eliminado. E no fim, o que foi que aconteceu? Fernando permaneceu na grande conquista. Eu vou dizer pra vocês, eu fiquei espantado, eu juro. Eu pensei mesmo que o Fernando seria eliminado. Até porque o Fernando é o tipo daquele cara surtado, é o cara mesmo assim que grita, é o cara que faz as coisas, é o cara que aparece e tal. Mas enfim, Fernando ficou na grande conquista. Ficou e vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a gente teve mais barraco do Breno, do Caio, da Lisiane e tal. E nesse momento aí tá acontecendo a prova dos donos, que também tá rolando ali para saber. Eles foram divididos lá em grupos, tá? Eu vou mostrar para vocês aí um trechinho de como é que tá rolando as coisas por lá nessa prova. Olha só como é que tá sendo essa prova dos donos aí, para quem não tá vendo, para quem não acompanhou aí, tá? Eles têm que ficar basicamente ali pegando essas ferramentas aí que estão nessa mesa e eles precisam colocar essas ferramentas dentro desse tanque aí que vocês estão vendo, dentro de um pote. E esse pote não pode afundar, porque se esse pote afundar aí eles perdem e tal. E eles precisam colocar o máximo de ferramentas dentro desse pote sem afundar. Então, basicamente, é assim que vai ser definido o próximo dono, tá? Enfim, um grupo já perdeu, que é o grupo da paz e do amor, ou como eles mesmos estão se denominando, o grupo do bom relacionamento. E o outro grupo aí é o grupo da Lisiane, é o grupo do Haddad, o grupo do Guipa. Esse grupo aí é o que está disputando a prova nesse momento. Mas enfim, quando tiver definido aí quem venceu, a gente diz aí para você o resultado. Vamos lá comentar com vocês como é que foram essas últimas 24 horas aí. O que eu posso dizer para vocês teve mais barraco do mais do mesmo do Caio com o Breno e a Lisiane. Aquela coisa chata, chatérrima de sempre. Aquela coisa chata que a gente tá... aquela coisa chata que a gente já tá... assim, eu vou ser sincero com vocês, já tá horrível de acompanhar. Mas vamos lá ver como as coisas estão caminhando. Gente, é porque eu tô olhando pra televisão aqui, tô vendo como as coisas estão acontecendo. A prova tá rolando ainda, tá? A prova tá rolando. E aí, depois da prova da virada, quando a Tati ganhou, o Felipe foi conversar com a Kátia. E aí ele foi pedir desculpas pra Kátia, porque ele votou nela, ele foi pedir desculpas pra Kátia, por causa ali, né, de toda a estratégia montada para colocar nela, para justamente proteger quem ele gostava, que era justamente a Tati e tal. E ele fez isso, obviamente, de caso pensado, depois ele assumiu. E aí a Kátia até falou que para ela estava tudo bem e tal, que ela não estava muito preocupada desse voto que ele deu nela, e ele estava mais do que certo, ele tinha mesmo que fazer isso, ele tinha mais era que defender os dele mesmo, que ele tinha mais era que votar nos dele, ele tinha mais era que defender os dele mesmo e tal, e que o que deixava ela mais indignada não era o fato dela ter recebido esse voto dele, mas que o que deixava ela mais indignada era basicamente ela não ter sido retirada da zona de risco, que ela poderia sim ter sido retirada da zona de risco por uma única pessoa. Quem seria esta pessoa? A Lisiane. A Lisiane poderia ter salvo ela. Então ela estava indignada aí com a Lisiane e ela externalizou e verbalizou isso diversas vezes.
E aí o Felipe falou que a única pessoa que ele fazia questão de que voltasse da zona de risco era justamente a Kátia e tal. Então ele esperava que ela voltasse de lá e que ele não estava ligando muito se o Haddad ou se o Fernando fosse eliminado, mas que ele queria que ela voltasse. Pena que as coisas não aconteceram desse jeito, né? Pena que não foram assim. E aí depois, lá em outro momento, o Fernando estava conversando com o Haddad e aí ele disse que era muito visível que a Anahy fazia uma perseguição contra eles. E sim, era realmente muito visível isso. Aliás, era não, é muito visível. É chato. A Anahy virou esse assunto da conversa dos dois, porque realmente está chato a Anahy fazer essa toda vez que eles estão ali, essa tentativa de tentar inverter as coisas, essa tentativa de perseguir, que é o que ela faz, é uma coisa assim, que é chato, toda vez que ela faz as coisas, e aí ela é apontada, e ela se faz de vítima e tal. Então, o Fernando disse que é muito visível que ela usa como uma tática uma perseguição, que é visível que ela está perseguindo o Haddad dentro do jogo. E aí o Fernando falou que isso é muita dissimulação. E que às vezes, para vencer esse tipo de gente, que ele se referiu, esse tipo de gente não, né? Ele falou esse tipo de pessoa com relação à estratégia adotada pela Anahy, a única forma que você tem que fazer é também ser bastante dissimulado. Então ele falou, você também tem que ser dissimulado, você também tem que agir com muita dissimulação. Você também precisa fazer isso. Do mesmo jeito que ela te acusa de fazer determinadas coisas, você também tem que acusá-la de fazer isso. Então, quando você falou que ela tem uma paixão platônica, você acabou também jogando algumas coisas para cima dela e ela não gostou nem um pouco. E aí o Haddad falou que ele fez isso sim justamente para deixar ela desconfortável, justamente para deixar ela mal e tal, justamente para fazer com que ela saísse dessa zona de conforto que ela fica e tal. Então é chato também, né? A gente tem que falar o tempo todo de Anahy. É chato, às vezes, assim, é chato, já tá me dando até ranço toda vez ter que ouvir a Anahy ficar falando e se fazendo de vítima, porque ela se faz muito de vítima, ela se coloca nesse lugar de vítima, ela se coloca nesse espaço de vítima. Ai, porque todo mundo tá perseguindo. Ai, porque o Brasil tá vendo o que eu tô fazendo. Porque o Brasil tá vendo isso, o Brasil tá vendo aquilo e tal. Porque eu sei do meu jogo. É chato, chato mesmo, tá, gente? É chato. Então, assim, quando eles falam que eles também precisam ser dissimulados, como a Anahy é dissimulada com eles também precisam desnudar o jogo que ela vem fazendo. Então, às vezes, é preciso usar as mesmas armas que o seu adversário, senão você também não consegue mudar o jogo dele. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Se essas armas são ou não são legais, aí é outra história. Mas, pelo que a gente viu hoje, parece que o público meio que também não está gostando muito do que a Anahy está fazendo, né? Porque se estivesse gostando, Fernando teria sido eliminado. E Fernando não foi eliminado, né? Quem foi eliminado foi a Kátia. Então o público preferiu deixar o Fernando. A gente não sabe por quanto, mas o público preferiu que o Fernando permanecesse, né? E aí depois, durante uma conversa ali de madrugada, o Felipe foi conversar com a Tati. E aí, durante essa conversa que ele teve com a Tati, ele disse assim que era bom a Tati ter um certo cuidado com o Rambo, porque ele acha o Rambo muito misterioso, porque ele acha que o Rambo sempre quer passar a impressão de que ele tá muito certo, que ele acha que o Rambo sempre quer passar a impressão de que ele é aquele cara assim, que conhece, sabe de tudo. E aí o Felipe falou, o Rambo me parece ser uma pessoa boa, só que a gente não conhece ele direito, a gente ainda não sabe quem é ele, e ele me parece ser muito misterioso e tal, então a gente não sabe muito bem quem é.
E aí ele também falou que ele fica muito incomodado com o fato do Rambo sempre colocar e sempre se colocar como se ele fosse e estivesse certo o tempo todo. E aí a Tati falou que ela também acha muito estranho o Rambo criar muitos problemas com o pessoal do outro lado, se referindo ao Fernando, se referindo ao Haddad e tal, porque segundo ela, o Rambo tá apaixonado pelo Fernando, mas ainda assim está jogando no lado oposto ao dele. E sim, gente, assim, eu não posso falar pelo que, assim, eu não tô na cabeça do Rambo para saber isso. Mas, assim, talvez o Rambo realmente esteja interessado no Fernando, tá? Não sei o Fernando com relação a ele, eu não posso falar isso com relação ao Fernando. Eu não vejo que o Fernando esteja interessado em ninguém dentro da Grande Conquista, ao contrário. Eu acho que o Fernando está mais interessado em estar no programa para mostrar o trabalho dele. Não vejo que ele esteja interessado ali em desenvolver qualquer tipo de romance, qualquer coisa do tipo. Eu acho que o Fernando está mais interessado em outra coisa. Agora, o Rambo talvez sim esteja interessado em alguma coisa. E aí o Felipe alertou a Tati que eles não podem deixar o Rambo se aproximar demais, não podem deixar o Rambo influenciar demais o jogo deles. Eles também precisam saber ali também, entender como o Rambo é e tal, mas também quiseram deixar bastante claro, ó, a gente também não pode fazer isso que o Rambo tá querendo fazer, que é o quê? O Rambo tá querendo separar pessoas do bem, pessoas do mal, vilanizar um lado pode ser perigoso, e é bastante perigoso num programa como esse, tá? Pode causar problemas, inclusive problemas muito sérios, então o Felipe alertou, não é legal fazer isso. Então, de uma certa forma, eles têm razão. E aí, isso foi durante a madrugada de ontem, gente. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Ontem eu não pude ver a Grande Conquista durante a madrugada como um todo. Então, isso aqui são pequenos trechos que eu fui ver lá no R7. Porque não tinha mesmo como eu assistir tudo. Fiquei sem internet uma boa parte do dia. Então, o que eu pude ver sobre a Grande Conquista foi o que eu pude assistir no R7, o que eu pude ver na edição do programa da televisão, tá? Mas assim, o que eu selecionei tá bem dentro do contexto e tudo que eu pude compreender da história. Enfim. E aí hoje de manhã, que foi que aconteceu? Kátia estava bastante revoltada, ela acordou revoltadíssima, porque ela estava ali na eliminação. E ela disse que era muita sacanagem ela está numa eliminação sem ela ter feito absolutamente nada para isso. E eu vou ser sincero com vocês, não tem como eu não ser nessas horas. A Kátia estava na eliminação exatamente porque ela não tinha feito nada, né? A Kátia basicamente não queria estar na eliminação. A Kátia basicamente não queria nem estar na Grande Conquista para começar, né? A Kátia, eu achei até que ela nem fosse subir para a mansão, eu achei que ela seria eliminada na fase da vila ainda, mas enfim, a Kátia nem queria estar lá para começar. A Kátia queria ter saído daquele momento ali e tal. Ela acordou muito revoltada, ela disse que era muita sacanagem, porque ela não tinha feito nada pra ninguém, e que as pessoas é que arrumam briga com ela por causa de outras pessoas e tal, e ela não gostava, ela não queria. Ela ficou tão revoltada que ela foi capaz de tirar a fotinho dela aí do quadro de convidados lá dos donos, da suíte dos donos. E aí o Guipa foi lá e disse pra ela botar de volta lá, e ela foi e botou de volta. Aí depois o Guipa foi lá, consolou ela, disse ali pra ela que ia pedir pro público, que o público deixasse ela lá na casa e tal.
e que ele não aceitava de jeito nenhum um resultado diferente desse, que ele não aceitava que ela não fosse eliminada e tal, mas enfim, né? Não tinha muita alternativa, né, Guipa? Não deu, infelizmente, para você dessa vez, né? Infelizmente, Kátia precisou sair. Mas pensa numa coisa boa, você permaneceu. Pense nessa coisa boa. Você ainda ficou aí mais 2 semanas nesse jogo. Quiçá fique mais 1 semana, né? Então, assim, né? Ainda tem alguma coisa boa para você. E aí, depois, né, durante um pedaço aí no final da manhã, começo da tarde, a dona Geni lá foi, junto com o Fernando, chamada para arrumar as malas e deixar o quarto dos donos. E aí, no momento em que ela preparava a mala, preparava as coisas ali, tiraram as fotinhos deles ali da porta e tal, ela disse ali que ela não estava sentindo nenhuma falta do quarto dos donos e que ela saiu de lá mesmo porque ela já não aguentava mais ali, que ela não via a hora de acabar a liderança, que ela queria já ir embora dali e tal, porque ela não queria mesmo aguentar o peso dessa responsabilidade. E depois falam de outras pessoas, né? Depois estão falando ali da Lisiane, né, que não queria arcar com o peso da responsabilidade, né? Lisiane, para mim, fez um dos melhores jogos com relação ao tudo que já aconteceu aí na Grande Conquista. Mas, enfim, vamos ver como as coisas vão se encaminhar. Enquanto eu tô falando com vocês, gente, eu tô vendo aqui na televisão como é que tá acontecendo a prova dos donos, tá? E aí, depois, né, em outro momento aí, um pouquinho antes do quarto fechar, a Kátia foi conversar ali com a dona Geni, e aí a Kátia disse que a Lisiane estava com muita sorte. Porque se ela tivesse vencido a prova da virada, ela ia colocar a Lisiane direto na zona de risco. Exatamente porque a Lisiane não quis salvá-la de lá quando ela tinha o poder nas mãos para fazer isso. Inclusive, né, hoje, durante o programa, ela alfinetou a Lisiane, disse que a Lisiane poderia ter salvo ela, que a Lisiane poderia ter feito alguma coisa para ajudá-la e a Lisiane optou por não fazer nada. E aí a dona Geni falou assim que a Lisiane não merecia isso e tal. Aliás, que a Kátia não merecia nada ali da Lisiane, que a Kátia não merecia e tal. E que a Lisiane não merecia que a Kátia apoiasse ela e tal. Ela meteu ali, né, um veneninho ali na Kátia, né? Meteu ali aquele veneninho gostoso, aquela fofoca gostosa e tal. E aí a Kátia disse que era muito injusto ela continuar na zona de risco por causa de problemas que não tinha nada a ver com ela. Mas quando ela sair, ela vai descobrir que tinha tudo a ver com ela, né? Especialmente o fato dela não querer estar ali, só para começar. E aí depois teve um outro momento de conversa ali, que foi com o Guipa e o Haddad, e eu acho que o Breno também estava aí. E aí o Guipa disse assim que ele estava muito mais preocupado, não era nem com o Haddad, que ele já imaginava que o Haddad ia voltar e que ele era muito mais preocupado era com a Kátia. O Haddad estava tendo uma crise de ansiedade, querendo ou não, o Haddad ele tem dessas coisas toda vez que ele vai para uma zona de risco. E aí o Haddad, ele fica assim, ele fica muito ansioso e tal, e o Breno tava lá apoiando ele. E aí o Guipa disse assim que ele estava muito tranquilo, porque ele sabia que o Haddad ia voltar, ele tinha certeza da permanência do Haddad, mas ele imaginava assim que poderia dar ruim para Kátia. Ele estava com medo da Kátia não ficar. Então ele ficou pedindo votos para Kátia. Ele ficou pedindo assim que a Kátia voltasse e tal. E aí o Breno assim falou que ele tinha que ser sincero com o Haddad e disse assim que no ao vivo, quando a Raquel perguntasse ali os votos sobre as pessoas que eles queriam que ficasse e tal, ele ia dizer que escolheria o Haddad para sair,
mas sem nenhum tipo de problema, sem fazer outro tipo de julgamento de valor, apenas por conta da proximidade que ele tem com o Fernando e com a Kátia. Só por causa disso, mas que ele não queria que o Haddad saísse. Aí depois eles começaram a falar sobre estratégia de jogo e tal. E aí o Haddad disse assim que se ele fosse dono, e se ele pegasse de novo a liderança, ele disse que ele ia mandar qualquer pessoa do grupinho deles ali para a zona de risco. E que ele ia fazer isso, que ele ia fazer essa estratégia, que para ele era uma das melhores coisas, uma das melhores estratégias possíveis. Porque o outro lado da casa é a maioria. Então não tinha muito o que ele poderia fazer com relação a isso, a não ser jogar essa estratégia. E aí, o que foi que eu achei? Eu achei que também que era a única forma possível, né, de tentar mexer com o outro lado da casa. E aí o Haddad também, assim, falou pro Guipa, olha, cuidado também, assim, eu sei que você tá falando de jogo, eu sei que você entende muito, assim, você tá tentando falar mais, assim, de jogo, mas cuidado, assim, pra você não ficar falando as nossas estratégias de jogo, tal, com outros participantes que não são aliados da gente, tal, cuidado com isso. Enfim, o Guipa meio assim que entendeu e tal, e meio que concordou com ele, que ele também precisa controlar um pouquinho mais a língua e tal. E aí, né, concordou com essa atitude, com essa estratégia ali, que eles também precisam puxar do outro lado ali, precisam ter mais cuidado com o pessoal do outro lado. Enfim, que eles também puxariam gente do outro lado. E aí o Guipa foi lá e foi conversar ali sobre as aproximações interesseiras do Rambo, que ele diz ali. Enquanto o Breno também estava lá conversando com eles, ele disse assim que ele é muito desconfiado com o movimento de várias e várias pessoas que ele observa dentro da casa, porque segundo ele já teve o tapete dele puxado aqui fora no ambiente de trabalho de uma forma muito inesperada. Aí o Guipa falou para ele assim, então você tem que ter muito mais cuidado com uma pessoa que você se envolve aqui dentro da casa. E esta pessoa é justamente uma pessoa que mais está puxando o seu saco. Sabe quem é essa pessoa? O Rambo. Então tenha mais cuidado com o Rambo, tenha mais cuidado com ele, porque ele sim é a pessoa que está ali, ó, só esperando o momento certo para puxar o seu tapete, só esperando o momento certo para fazer alguma coisa com você. E de fato é isso mesmo que ele está esperando acontecer. Não vou nem assim dizer para vocês que eu não vou achar interessante disso acontecer, mas de fato o Rambo tá ali só na espreita esperando o momento aonde ele vai ali meter assim o louco e puxar o tapete de alguém. Ele tá doido para fazer isso. Aí teve um momento ali da tarde em que todo mundo ali estava tentando dormir, que foi quando começou o mega barraco que envolveu o Caio, Breno, Lisiane, Bruno, foi bem generalizada a coisa. E tudo começou ali quando o Felipe estava conversando com a Tati e com a Anaí. Ele estava falando assim bem baixinho. Ele disse que ele estava escutando o outro grupinho falar que os votos na Kátia foram combinados. Então ele ficou bem revoltado com isso e disse assim que ele não combina votos com ninguém e que ele apenas votou na Kátia para defender a Tati, que ele não agiu ali de votar na Kátia de forma premeditada, que foi apenas uma estratégia de jogo, que foi apenas uma forma ali de tentar salvar a Tati, e que foi assumida por ele inclusive. E aí, a própria Tati depois falou que se ela realmente fosse indicada para a zona de risco, ela virou e disse para ele que ela ia votar na Kátia, porque ela preferia enfrentar a Kátia na prova da virada, porque ela teria mais chances de voltar
na prova da virada do que se ela fizesse uma prova da virada com 2 homens. Então, para ela era muito mais fácil. Então, que por uma estratégia de votos e uma estratégia ali pensada para ela se dar bem, qual foi a estratégia? Vou votar na Kátia, porque assim eu vou ter mais chances de eu poder voltar, pelo menos, escapando da zona de risco. Então, por isso que ele votou na Kátia, abriu a votação na Kátia e as pessoas foram lá e votaram na Kátia. E por isso ela acabou recebendo mais votos. O grande porém é que ninguém imaginava que ela fosse cair na zona de risco por causa disso, né? Porém, né, vocês sabem no que a coisa deu, né? Aí ele tava conversando ali, mas bem devagarinho, quando o Breno tava ali deitado do outro lado e tal. Uma conversa bem assim, coisa. E aí o Caio tava deitado ali, né? O Breno foi xingar o Caio que tava deitado numa cama. E aí o Breno vai lá e fala assim pro Caio. Esse pessoal ali, a galera tá se esforçando para falar baixo, respeitando a gente que tava dormindo, né? O Breno disse que ele tava tentando dormir. E você chega falando alto, disse o Breno pro Caio. Pronto. A partir daí, o Caio disse que o Breno tinha que aprender a respeitá-lo. Aí chamou o Breno de idiota, de arrogante, mal educado e tal. Tipo, a coisa foi bem nesse nível. Foi bem, mas bem nesse nível mesmo. Pronto. Vamos ver aí o que foi que... Gente, deixa eu ver aqui como é que tá a prova dos donos, tá? Vamos lá acompanhar a prova dos donos nesse momento aí. Deixa eu ver se já temos uma definição da prova dos donos. Vamos ver como é que tá uma definição da prova dos donos. Lisiane foi eliminada da prova dos donos. Então, vamos lá, a continuação da prova dos donos. A partir agora do momento, o que eles vão fazer? Vão colocando ali as ferramentas, enchendo ali os potes com as ferramentas. A partir do momento que os potes ficarem cheios das ferramentas, a pessoa que for derramando, enchendo o pote e eles forem ficando pesados, essa pessoa é eliminada ali. E aí, conforme a pessoa for sendo eliminada da zona de risco, aí da prova, a pessoa vai simplesmente caindo lá para fora. E aí vai sendo assim até sobrar uma pessoa, tá? É assim que está sendo a prova dos donos, tá? Então, vamos voltar para a nossa história, tá? Vamos voltar ali para a continuação da nossa história. Eu acho que agora vai ser um pouquinho mais rápido, né? Porque não tem tantas ferramentas assim como vocês estão vendo aí. Só sobraram as ferramentas mais pesadas. Então, acho que agora vai ser um pouquinho mais rápido. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa história. Vamos voltar aí para o que a gente estava contando aqui para vocês. E aí o Felipe, aí o Breno tava dizendo assim, tava dizendo que ele tava ali tentando dormir, tava tentando descansar, tava ali falando. Aí um chamou o outro de idiota, de arrogante. E aí o Caio disse que eles tinham que aprender a respeitá-lo. E aí o Caio tava falando ali, dizendo que o Breno tava sendo muito arrogante com ele, mal educado. E aí vocês sabem, né? Um perde a cabeça com o outro. Aí o Breno deixou ele falando sozinho ali. E aí o Caio se deitou ali na cama e disse que ele não era mal educado. E aí ele falou que ele não era... arrogante, e ele não era essas coisas, que ele não estava prejudicando ninguém, que ele não estava falando essas coisas e tal. Enfim, ele falou que ele não estava prejudicando ninguém e tal. E aí o Felipe falou, mas assim, o Felipe até falou, a gente estava aqui falando bem baixinho, sim. A gente estava aqui tentando conversar quando você apareceu e você ali estava falando mais alto. A gente estava assim tentando falar.
E aí ele falou mais alto, de fato. E aí ele disse assim, não, eu não tava fazendo isso, não tava agindo desse jeito e tal. Mas você tava, né, Caio? Você tava assim. Não adianta você dizer que você não tava, que você tava. E aí ele tava dizendo que o Breno tinha que aprender a respeitá-lo, que o Breno tinha que aprender a respeitá-lo de todas as maneiras e tal. Sério, o Caio, ele às vezes não se enxerga. Às vezes o Caio não se enxerga e não observa as coisas. O Caio realmente não consegue ver o quanto ele está errado. E aí o Felipe foi continuando falando, mas você também agiu errado. Você também deveria realmente ter prestado atenção. Você não tá vendo aqui que eu e a Tati, a gente tá tentando falar baixo e tal, mas enfim. O Caio não deu atenção para isso. E aí a Lisiane ouviu e ele chamou ela de 007. E aí ela disse que ele era uma pessoa ruim. E de fato era uma pessoa, né? Então assim a coisa foi complicando, né? A Lisiane ficou muito irritada com ele. Os dois trocaram farpas ali. Ela disse que ele era uma pessoa ruim, que ele era uma pessoa que não respeitava o momento de ninguém, que quando ele estava triste pela eliminação lá da Edilane, ela tratou de respeitá-lo, ela foi respeitá-lo sim, que ela não foi tripudiar em cima da dor dele, mas ao contrário dele, o que foi que ela fez, o que foi que ele fez, aliás, basicamente ele foi lá, tripudiou dela, não respeitou o momento dela, não quis ajudar, enfim, ele estava muito, mas muito pé da vida com ela e ela com ele, chamou ele de coisa, de idiota e tal. O cara tava bem pé da vida com ela e ela tava bem pé da vida com ele. E aí ela disse que ele não tem respeito por ela, chamou ele de menino, disse que ele era um cara que realmente não tinha respeito pelas pessoas e não tem mesmo respeito por ninguém. Ele de fato não tem respeito por ninguém. É um cara assim que às vezes você percebe que ele faz ali as coisas para pentelhar mesmo e tal. E aí a Lisiane continua dizendo para ele, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que tá aqui criando problema, a gente tá tentando descansar, tô tentando aqui dormir, você cria problema com a gente e tal, você é uma pessoa ruim, sim senhor, você é uma pessoa chata, não sei o que. Ela foi e continuou jogando na cara dele que ele é dessa maneira. Ela foi e continuou jogando mesmo o que tinha que jogar. E aí ela foi dizendo que ele não respeitava aí. E ele continuava fazendo essa cara. Continuava ali provocando as coisas. E aí o Breno voltou. Ali. E aí continua incomodado com o Caio. Continua ali dizendo pro Caio, ó... Você ali não respeita o espaço dos seus colegas, você ali continua gritando para os seus colegas, você ali continua aparecendo para os seus colegas, você ali continua discutindo com seus colegas, você ali continua gritando, você ali continua fazendo barulho para os seus colegas e tal. Você realmente não respeita ninguém. E aí depois... O Breno disse que ele ficou mudando de comportamento depois que a Edilane foi eliminada. E aí a Lisiane disse que ele fez isso mesmo, que quando a Edilane estava lá era uma coisa, depois que a Edilane saiu é outra coisa. Que agora ele fica lá tentando querer ficar ali com todo mundo e que ele fica aproveitando o momento de vulnerabilidade das pessoas e tal. E aí que ele faz isso para atacar e que ele é uma pessoa má e tal. E aí ficou uma troca de farpas ali, de um com o outro. E aí o Breno saiu do quarto. E aí o Caio disse que ele não faz isso com as pessoas, que ele não age dessa maneira e tal. Ficou assim. E aí depois o Breno voltou e disse que o Caio é uma pessoa falsa, extremamente falsa, que age na conveniência, que ele é assim dessa maneira e tal. Foi uma coisa, assim, que pra mim começou só porque o Caio, de fato, não soube respeitar o espaço dos colegas. Ele não soube respeitar o momento que ele tinha que respeitar.
Quando você respeita o espaço do seu colega, você, assim, percebe, tem gente dormindo ali no espaço? Não tem gente dormindo ali naquele espaço? O que que você faz quando tem gente dormindo naquele espaço? Você simplesmente respeita. Você simplesmente vai lá, você simplesmente olha e você simplesmente vê, olha, meu colega está dormindo. O que que eu vou fazer quando meu colega está dormindo? Eu não vou fazer barulho para ele. Só que o Caio chegou falando alto ali. Ele falou com o intuito de acordar, ele falou com o intuito de fazer barulho mesmo. E aí, depois disso aí, os dois ali continuaram a discussão, o Caio acusando o Breno, do Caio falando, Breno isso, ai que o Breno, você é uma pessoa falsa, não sei o que, gente, a mesma coisa de sempre. É chato, chatérrimo a gente ter que falar a mesma coisa de sempre, é chato a gente ter que voltar a mesma coisa de sempre, tá? É chato demais. E aí o Caio saiu de dentro e o Breno foi, o Bruno, aliás, foi dizer assim pro Caio, cara, para de ficar dando palco para eles, para de ficar falando, de ficar fazendo aquilo que eles querem, para de ficar agindo ali. E aí ele ficou falando assim, ah, mas eu tenho que me defender, eu tenho que fazer as minhas coisas e tal. E aí o Caio falou, as pessoas estão me difamando aqui, eu tenho que me defender. Aí eu entro lá no quarto, as pessoas falam não sei o que, eu tenho que me defender, não sei o que e tal. E as pessoas falam que eu tô fazendo a coisa errada, mas eu tô fazendo a coisa certa. E aí eu tô fazendo a coisa certa, aí eu não posso me defender mais, não sei o que. Então, assim, ele foi ali... Sério, foi uma coisa chata ali. Foi uma coisa muito chata, ele ali gritando ali, tentando se defender. Foi chato ali, ele tentando um argumento, tentando arrumar um argumento para se defender. E a Lisiane foi ali até a área externa, né, para os dois tentarem ali, continuaram a treta. E aí a Lisiane disse que ele é uma pessoa ruim e que ele não tem o mínimo respeito por ela. E aí ele contra-atacou, dizendo que é ela que não tem o mínimo respeito por ele, que ela é que não respeita ninguém, inclusive, que é ela quem está causando problemas, que é ela quem está ali fazendo todos esses problemas ali dentro, que é ela quem está causando as coisas ali e tal. Então, é chato, tá? É chato. E aí ela fala da Edilane de novo, fala ali da mudança de comportamento dele e tal. Gente, é chato. O Caio é muito cansativo, sério mesmo. Muito cansativo. E aí o Breno tava ali fora, inclusive a Lisiane falou da Dona Geni, né? Ela falou que o Caio larga a mão das pessoas, que o Caio largou a mão da Dona Geni, que o Caio largou a mão de várias pessoas enquanto ele tava lá dentro da casa, que ele foi largando a mão dessas pessoas enquanto ele tava lá, e que aos poucos ali largando a mão das pessoas, e que aos poucos ele tentava ali fazer o jogo dele da forma conveniente para ele e tal. E aí a Dona Geni que tava ouvindo ali e disse assim, ó, não mete o meu nome no meio que eu não tenho nada a ver com isso e tal. E aí o Breno vai lá conversar com o Bruno e tal. E aí o Bruno foi tentar defender o Caio e tal. E nessa tentativa de defesa do Caio, começou uma nova discussão ali e o Bruno já estava basicamente ali rouco, a voz dele já não estava legal. E aí o Bruno foi lá e disse que tentasse ter um pouquinho mais de paciência com o Caio, tentasse ter um pouquinho mais, tentasse compreender as atitudes do Caio e tal, disse como se o Caio, né, não fosse ali uma pessoa adulta capaz de compreender os seus próprios movimentos. Mas enfim, aí eles foram ali atrás, o Bruno tentou defender, aí o Breno falou que ele percebeu que o Caio é essa pessoa mesmo, que o Caio solta, larga a mão das pessoas, que o Caio realmente não tá ali pra defender ninguém, que o Caio só pensa nele mesmo, que o Caio muda de personalidade e tal, enfim.
Aí, depois que o Bruno tentou defender o Caio e tal, não conseguiu defender. Aí o Bruno saiu lá, largou de mão. Aí o Breno chamou o Caio de homem-criança, chamou o Caio de mimado. Aí a Lisiane voltou para a sala de novo, disse assim que o Bruno interrompeu uma conversa dela com a dona Geni, aliás, e ainda ela disse que ali é uma cambada de puxar saco, todo mundo puxando o saco, e que quem quiser vote nela, pode votar nela, que ela tá disponível para voto e tal, e que ela não tá nem aí, pode votar nela, pode cair em cima dela, que tá tudo bem, pode votar nela, que acabou, que ela não tá ligando, mas pode votar nela com razão. Então, assim, foi uma confusão, assim, bem generalizada. E aí depois o Breno tava lá na academia e discutiu com a dona Geni. E aí sobrou até pra ela, né, que não tava ali direito, não tinha muito a ver com essa confusão toda. E aí a dona Geni falou que não era para envolver o nome dela no meio dessa confusão e que ela não queria que o nome dela fosse citado, né, nem pela Lisiane e nem pelo Caio, e pediu que isso não se repetisse ali entre os dois. E aí a Lisiane ficou muito irritada e começou uma nova briga com a dona Geni. E aí o Breno disse que a dona Geni ali não faz nada no jogo, que a dona Geni ali só sabe mesmo ficar ali igual uma planta. Ele não chamou ela de planta, de fato, mas basicamente disse que ela não faz nada dentro desse jogo, basicamente disse que ela não entrega nada, basicamente falou que ela não faz nada de útil ali dentro, então só disse assim pra ela que ele não faz nada. E aí ela disse que era uma personagem, que ela só sabe chorar e tal. Sim, foi chato, né? Foi basicamente só isso aí que ela fez, tá? Então, assim, ela ficou chateada com ele e tal. E ele já arrumou um novo alvo de votos. E aí depois a Lisiane foi lá conversar com a dona Geni. E aí a Lisiane disse que a dona Geni era uma decepção para ela. E aí a dona Geni acusou a Lisiane de saber demais sobre a vida dos outros. E aí, sério, continuou ali, né? Aí a Lisiane disse que era uma decepção, que ela não gostava de ouvir essas coisas da dona Geni e tal. Então as duas continuaram ali falando sobre a formação da zona de risco, porque a dona Geni acusou a Lisiane sobre a responsabilidade da Kátia estar na zona de risco, e aí sobre as informações também da Edilane, que segundo o que a dona Geni falou, ela sabia. Então, tipo, foi uma acusando a outra ali e tal, foi chato ali. Sinceramente, foi bem chato de saber, foi bem chato ali essa discussão. Sério mesmo, foi bem chato. E então a Lisiane basicamente jogou ali para dona Geni uma certa responsabilidade e logo dizer, você não é planta mesmo, tu não entrega lá muita coisa. Tu é planta mesmo, tu não tem muito o que fazer por aqui, né? Tu é meio que uma planta. E é mesmo uma planta nesse jogo, né? É meio que uma planta. Ai, o que a gente pode fazer com relação a isso, né? O que se pode fazer com relação a essas coisas. E aí, depois dessa confusão toda aí, no meio disso, a Lisiane chamou o Breno para conversar. E aí os dois foram ali. A Lisiane tava puta da vida com essa confusão toda. E aí ela cobrou o Bruno e o Caio por fazerem fofocas sem dar nomes. Aí ela disse assim pros dois ali, vocês estão fazendo fofoca? Então dá logo o nome das pessoas. Tá fazendo fofoca aí? Fala logo o nome das pessoas. Que fofoca é essa? Diz logo o nome das pessoas. Diz logo aí o nome que tu quer saber. Diz logo aí. Tá falando mal de alguém? Fala logo o nome das pessoas. E aí o Bruno tava falando, o nome é de quem você quer que saiba, o nome é quem você quer que seja, eu não vou falar o nome de ninguém e tal, eu não vou dizer quem é e tal, o nome é quem o seu coração acha que é, problema seu.
e tal. E aí depois o Caio foi lá, apareceu, e aí ela disse que vocês são um bando de puxa-saco, vocês são um bando de puxa-saco aí e tal. Aí depois disso, o Caio entrou ali e disse, quer saber quem é o nome e tal? Aí fizeram a Lisiane entrar ali, e aí riram da cara dela, não deram o nome. Aí ela falou ali, vocês são um bando de puxa-saco, vocês são um bando ali de coisa, vocês deviam falar, vocês não falam, bando de hipócritas, não sei o que e tal. Riram ali da cara dela e tal, e depois ela chamou o Breno para conversar e disse assim que ela ia cortar a amizade com ele caso ele continuasse a falar ali com o pessoal do outro lado, caso ele continuasse ali procurando o Bruno, fosse desabafar com o Bruno, fosse falar com o Bruno, fosse chamar o Bruno ali e tal, porque assim, ele dizia, né, que ela disse, inclusive, que não tem conversa com o outro lado. Ela disse, assim, que não quer ver ele conversando com os rivais no jogo. Se tiver alguma coisa para falar, inclusive, ela falou, se tu tem alguma coisa para falar, me chama para conversar, tu tem alguma coisa para falar, fala comigo, chama ali, a gente conversa, eu converso contigo, tu conversa comigo, quer falar os teus BOs, fala comigo e tal, não tem problema nenhum. A gente conversa e tal, mas não vá falar com os rivais, não vai chamar. Eu vi tu ainda agora conversando com o Bruno e tal, não vai chamar o Bruno para conversar e tal, porque senão a gente vai só falar dessas coisas. Então, não fala, não traz o Bruno e tal. Tipo, ela tava bem pé da vida por causa disso, né? Então ela foi pedindo assim para ele, se tu tiver algo para desabafar, se tu tiver algo para falar, se tu tiver algo para trazer aqui, ó, me procura, a gente conversa, mas não vai procurar outras pessoas, porque se tu procurar outras pessoas, eu vou cortar laços de amizade com você. Eu não vou mais falar com você. Então ele tava bem pé da vida, sério mesmo, ela tava bem pé da vida. Sério, tava muito pé da vida com o Breno. E aí o Breno tentou explicar, mas ela simplesmente não quis ouvir muito as coisas, né? Ela não estava muito afim de ouvir, ela não estava muito afim de entender. Aí depois a Lisiane foi lá e explicou ali, conversou com a Kátia, né? A Kátia chamou ela para falar. E aí no meio dessa conversa ali, a Lisiane explicou a versão dela do porquê que ela não tirou os votos da Kátia ali na zona de risco, do porquê que ela não fez isso, do porquê que ela agiu da maneira que ela tinha que agir, do porquê que ela fez as coisas da maneira que ela fez. Uma das razões que ela contou para a Kátia foi do porquê que ela não usou o poder dela. Ela disse que ela não queria interferir em embates de ninguém dentro da casa, que ela não queria, inclusive, trazer para si um embate que não era dela, que ela não queria trazer um problema para ela. E aí a Kátia alegou que ela caiu de gaiata dentro dessa zona de risco, que ela caiu de gaiata ali dentro da eliminação, que ela realmente não queria estar ali naquele momento, caiu de gaiata nesse momento ali de eliminação. E aí a Lisiane simplesmente falou, mas eu não queria eu estar ali nessa zona de risco, eu não queria eu estar nesse momento aí de zona de risco, eu não queria estar ali. Aí a Kátia falou que ela estava muito decepcionada com a Lisiane, que ela realmente estava bastante decepcionada e que ela sentia que a Lisiane não gostava dela. E aí a Kátia, a Lisiane, disse que não tirou os votos basicamente porque não queria ter um apontamento na direção dela, que ela simplesmente não queria isso para ela, só por conta disso. E aí a Kátia declarou que percebeu então que ela não fez isso por causa dessa atitude, ela fez isso porque ela percebeu que a Lisiane não gosta dela. E aí a Lisiane falou para ela que não foi isso, que ela não colocou os votos em outra pessoa, porque só existia uma única pessoa que ela poderia colocar na zona de risco agora,
que era o Caio, e que ela só tem problemas com o Caio, e que ela não queria colocar o Caio na zona de risco agora, porque o Caio tinha acabado de voltar de uma zona de risco, e não fazia sentido para ela colocar o Caio, e que só tem 2 pessoas ali que comprariam os embates, então só existiam 2 pessoas que ela salvaria de uma zona de risco, que era o Lucas de Albu ou o Breno. Então, se um dos dois estivesse na zona de risco, era um dos 2 que ela salvaria. Então, na prática, o que ela estava dizendo ali, eu não gosto, assim, não é que eu não gosto de você, mas você não compra os meus embates, então eu não vou te salvar por causa disso. Não vou ali atrás de você porque você não compra os meus embates, não vou atrás de te salvar por essa razão. Não é porque eu não gosto de você, mas porque você também não bota a mão no fogo por mim. Uma vez que você não bota a mão no fogo por mim, eu também não vou fazer e não vou fazer o esforço para te ajudar. Basicamente foi isso aí que a Lisiane justificou. E aí a Kátia continuou insistindo ali que a Lisiane poderia ter salvo ela, mas escolheu não salvar. E que estava tudo bem por causa que esse era o jogo dela mesma, era isso que ela poderia fazer e não fez, né? Era isso que ela poderia agir e não agiu. Enfim, ela estava realmente muito chateada com essa situação, ela estava realmente muito pé da vida com essa história toda, né? Ela estava realmente muito chateada. E aí, né, vamos lá pro momento da eliminação ali para formar noite da eliminação. Como é que as coisas aconteceram lá nesse momento? Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração ali foi o momento que a Raquel pediu ali para que eles dessem os votos, né? Pedissem os votos para as pessoas. E aí a Kátia, ela disse que ela estava ali na grande conquista, aprendendo, se surpreendendo, que ela agradecia os votos de cada uma das pessoas que tinha votado para ela entrar, para ela subir da vila ali para a mansão, e pedia os votos das pessoas que gostavam dela e tal. Então, ela pedia os votos das pessoas que gostavam dela, que deixassem ela ali na casa. Aí o Fernando disse que ele precisava continuar no programa, porque ele ainda tinha muitas coisas para contar, muitas coisas aí para mostrar, que ele ainda tinha muita coisa para viver. E aí ele relatou, né, as pessoas que conhecem a minha vida fora do programa, sabem aí das dificuldades que eu passei aqui fora e tal. Então são assim, se você identifica e tal, deixa eu ficar, enfim, ele foi falando assim nesse sentido também. Ele também foi falando, tá, da novela dos 10 Mandamentos, novela que ele trabalhou e tal, relembrando aí os colegas de elenco da novela. Então ele meio que já estava assim puxando para esse lado também, né? Ô Record, lembra de mim? Olha, eu também tô aqui disponível para trabalhar. Foi meio assim que eu senti a vibe dele. E aí o Haddad foi lá e disse assim que ele estava ali na grande conquista, que ele estava muito feliz de estar fazendo um jogo limpo ali e que ele tinha muito ainda o que contar, que ele ainda tinha muito ainda o que mostrar, que o jogo dele era um jogo muito limpo e era um jogo muito pronto, era um jogo muito dentro das coisas que ele estava fazendo, né? Um jogo que ele estava continuando. Teve um outro momento ali também que a Raquel falou com todos eles ali sobre... ela fez algumas perguntas ali, o que tinha surpreendido e tal. Eu vou ser sincero para vocês, eu não peguei todos esses momentos. Eu vou ser bastante sincero. Não peguei, tá? Porque eu não consegui assistir toda a grande conquista, porque eu tinha que fazer algumas outras coisas em casa. Então não deu para eu ver tudo. Mas assim, o que eu vi foi a Kátia. Eu estava acompanhando a Kátia. A Kátia, a Raquel perguntou assim, se ela estava... como é que ela estava se sentindo lá, estando na zona de risco, sabendo que ela poderia não estar ali se a Lisiane tivesse usado um poder para salvá-la. E aí ela disse que ela estava bastante decepcionada, sim, com a Lisiane,
que se a Lisiane tivesse usado o poder para salvá-la, ela não estaria na zona de risco, mas tudo bem, a Lisiane, o poder era da Lisiane, e a Lisiane poderia usar o poder da maneira que ela achasse melhor e tal, mas ela estava bem decepcionada, assim, com o poder que a Lisiane tinha. Ela estava bem decepcionada, assim, pela forma como a Lisiane usou o poder. E que ela caiu, sim, na zona de risco ali de gaiato, que ela não era para estar nessa zona de risco. E sim, querendo ou não, não era mesmo para ela estar nessa zona de risco, não era mesmo para ela estar ali. Aí, né, passando, a Raquel foi fazendo outras perguntas. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não lembro as outras perguntas que ela fez pro Fernando, nem pro Haddad. Mas assim, não foi uma coisa tão importante o que ela perguntou pros dois. E aí, o que eu posso dizer assim pra vocês? Vou partir logo pro que realmente interessa. A Raquel fez um discurso ali e fez assim uma lembrança pra eles, que às vezes um jogo desses... eles precisam lembrar ali sobre a ousadia, que ali, um jogo como esses, assim, você precisa ter ousadia para fazer aquilo funcionar. Às vezes você precisa ter ousadia, assim, para conquistar o público. Às vezes você precisa, assim, ter ousadia para fazer um jogo desses caminhar. E que às vezes, sim, você precisa ser ousado. Às vezes você precisa não ter medo de como as coisas vão ser e tal. Enfim, ela foi dando e destacando muito a palavra ousadia. Por que ela destacou essa palavra ousadia? Porque o Fernando, basicamente, foi muito ousado em vários e vários momentos ali. Em especial, né, não dá pra gente dizer que não, né? Seria muito, mas muita ingenuidade a gente dizer que o Fernando não foi ousado na maneira como ele lidou com toda essa situação. O Fernando foi ousadíssimo nesse jogo, tanto que eu falei pra vocês durante a semana, esse jogo foi praticamente um suicídio, né? O cara ali foi com tudo, não teve medo de se jogar, o cara não teve medo ali de fazer o que ele tinha que fazer. E aí a Raquel anunciou ali quem ia vencer, quem foi o primeiro salvo na grande conquista. Quem foi o primeiro salvo foi o Haddad, né? Pra mim, eu achei que, inclusive, que foi o óbvio, o Haddad ser o primeiro salvo. Depois do Haddad ser o primeiro salvo, veio a surpresa. Fernando foi o segundo salvo. E o Fernando, basicamente, fez esta cara aí. Eu juro que eu pensei pra vocês que o Fernando tava passando mal. Juro que eu pensei. Porque no intervalo comercial, ele disse aí, bando de hipócrita, não sei o que, ele começou a gritar um monte de coisa ali dentro, né? Ele tava bem pé da vida com isso, o cara tava puto da vida. Puto, bote puto da vida nisso. Mas aí depois, assim, o cara gritou ali muito, o cara tava pé da vida, coloque pé da vida nisso e tal. Pensa, assim, numa pessoa que tava muito, mas muito chateado com essa situação. Pense numa pessoa que tava muito, mas muito, assim, pé da vida com essa história. Pensa numa pessoa ali que tava muito, mas muito pé com isso. E aí voltou, e aí ele disse que agora ia sobrar para todo mundo. Dona Geni ficou chocada com a volta dele. Dona Geni ficou chocadíssima, e agora ele falou que ia sobrar para todo mundo sim e tal. E que agora ia sobrar mesmo para todo mundo, que ele ia partir para todo mundo. E que agora não tava nem aí mais para todo mundo e tal. Que ele ia mesmo. Aí a Kátia falou assim e tal, enfim. A Raquel agradeceu Kátia aí por ter participado da grande conquista, e Kátia foi eliminada com 27% dos votos. Enfim, temos aí o resultado aí de quem ganhou a prova dos donos, tá? Quem venceu a prova dos donos foi Felipe. Felipe venceu a prova dos donos e se tornou dono este momento aí da grande conquista. Tá aí para vocês verem. Felipe basicamente derrotou o Guipa. Coitado do Guipa, né? O Guipa, numa prova que ele tava bem focado, Guipa quase levou. Agora só falta definir aí quem
Felipe vai chamar para ser o segundo dono junto com ele, né? Vamos ver que estratégia o Felipe vai adotar para ser o segundo dono junto com ele. Rapidinho, vamos ver que estratégia ele vai adotar. Ele chamou o Guipa para ser segundo dono junto com ele, né? Vamos ver como é que vai ser essa estratégia, né? Porque assim, os dois não são necessariamente inimigos. Também não são assim tão amigos, né? Eles não são assim tão adversários, mas também não são lá tão assim aliados, né? Então vai ser meio assim, eu vou dizer pra vocês, meio que indefinido esse jogo, né? Meio uma coisa meio que indefinida, vou dizer assim pra vocês, meio estranho de ver esse jogo aí dos dois. Mas vamos ver no que isso vai dar, né? Vamos ver como é que esse jogo aí da Grande Conquista vai dar. Eu achando estranho, mas enfim, eu acho que... Assim, eu tô pensando nesse consenso. Quem será que os dois vão mandar? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu achei assim meio estranho essa estratégia dele aí de puxar o Guipa. Ainda assim, eu acho que ele fez isso já pensando em botar o Guipa na zona de risco, né? Porque basicamente é o que vai acontecer, então... Vamos ver aí como as coisas vão acontecer. E aí, vamos ver como as coisas vão rolar. Ó, amanhã a gente te conta um pouquinho mais sobre a Grande Conquista, sobre essa madrugada aí, definição de tarefas, essas coisas. Amanhã a gente te conta um pouquinho mais do que tá acontecendo. E aí, o que você achou dessa surpresa? Só posso te contar uma coisa. Eu achei ótimo que a Anaí tenha tombado. Ela especialmente, né? Porque ela, se o Fernando tivesse sido eliminado, ela teria sim se achado demais. Ela já se acha sem o Fernando ter sido eliminado. Se ele tivesse sido eliminado, ela teria se achado. Teria sim, olha, vou ser sincero com vocês. Foi até bom pra ela, porque pelo menos ela não fica se achando. Mas que ela tombou, ela tombou. Amanhã eu te conto um pouquinho mais. Beijo pra você, até amanhã. Tchau, tchau. Aliás, até o próximo vídeo, né? Sem esquecer o nosso final. Tchau, tchau.